Essa é a primeira parte, que resumindo o que foi que a gente leu, né? Que Jesus foi para Jerusalém, para a Páscoa, né? Festejar a Páscoa lá, e ele chegou no templo e viu o templo parecendo uma feira, né? Pessoas cambistas vendendo, comprando, aquele barulho, o barulho de animal. E aí ele viu aquela cena e ele se irou profundamente. Tanto é que ele se irou profundamente que o texto diz que ele fez na minha versão, diz que ele fez um açoite de cordões, um chicote. Fez um chicote, não era uma raivazinha, era ira profunda. Ele fez esse chicote, ele saiu chicoteando as pessoas, os animais, expulsando as pessoas de lá, derrubando mesa, espalhando dinheiro. Foi uma coisa forte, né? E interessante é porque eu lia essa passagem e não conseguia perceber o quão forte era isso, né? Quanto Jesus está virado. Eu fui refletir que realmente a gente tem dificuldade, pela nossa cultura, de perceber Jesus virado, de ver essa característica de Deus, né? Porque a gente pensa em Jesus, a gente pensa num homem manso, humilde, paciente, amoroso, mas a ira a gente tem dificuldade, né? A gente lembra, quando a gente vai lembrar de Jesus, muitas vezes a gente lembra na cruz, só lembra do amor. Mas Jesus é Deus e ele tem tudo isso, todas essas são atributos de Deus, mas Deus também, segundo a Bíblia, ele é justo e ele se ira contra o mal e contra o pecado, que é o que Jesus estava fazendo aqui. Ele está virado contra o pecado, contra o que estavam fazendo do templo, né? E algumas pessoas, elas têm uma dificuldade de perceber. Aliás, elas percebem diferenças entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Várias pessoas já me falaram isso. Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus irado. E o Deus do Novo Testamento é Jesus, é um Deus bom. Parecem deuses diferentes, não parece a mesma coisa. Mas, na verdade, é o mesmo Deus. A Bíblia toda, ela fala do amor de Deus, ela fala da misericórdia de Deus. No Velho Testamento, a gente vê Deus fazendo juízo, se irando contra as pessoas. Por quê? Mas por quê? Porque ele chama ao arrependimento, ele convoca os profetas para exporem os pecados das pessoas, chama ao arrependimento e as pessoas fazem o quê? Rejeitam, não querem se arrepender. Então, no Velho Testamento tem muito. Deus é paciente no Velho Testamento, porque ele avisa, ele espera e as pessoas ignoram. E aí ele faz juízo sobre aquelas pessoas, né? Ele derrama sua ira sobre o pecado, porque ele é justo. E no Novo Testamento a gente está vendo aqui que Jesus é a mesma coisa, né? E no Novo Testamento tem várias passagens que falam sobre a ira de Deus. Eu anotei algumas aqui. Por exemplo, Hebreus 10 diz assim: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo aqui é do Novo Testamento. Romanos 1. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. João 3,36. Quem tem o filho tem a vida, mas quem rejeita o filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, fala da ira de Deus no Novo Testamento também. Aqui são só algumas passagens que eu não podia pegar tudo, né? Mas mesmo assim vai ter aquele que vai dizer, mesmo assim é diferente. Não pode ser o mesmo Deus, tem quem não aceite. Porque é diferente. E aí eu trouxe para a gente refletir uma passagem de Apocalipse 16, escrita pelo mesmo autor do Evangelho de João, que foi o apóstolo João, para a gente ver
a ira de Deus no Novo Testamento. Um pouquinho, uma amostra, né? Ele diz assim, ó, Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz, essa voz é de Jesus, que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo foi e derramou a taça pela terra, abrindo-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então, João falando, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo que és e que era, porque julgastes essas coisas. Então, a gente está vendo aqui que o apóstolo João, ele fala da ira de Deus, porque a Bíblia, ela diz que quando Jesus voltar, ele vai julgar o pecado, né? Então, esse mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento que está encarnado em Jesus, né? Embora Deus seja paciente, porque a palavra de Deus diz que a sua promessa não tarda, alguns vão dizer, Jesus, estão dizendo que Jesus vai voltar e ele não volta nunca, ele não volta não, isso é conversa. Mas a palavra de Deus diz que a promessa de Deus não tarda, mas porque ele é paciente e não quer que ninguém se perca. Então ele está tendo paciência para que todos possam chegar ao arrependimento. Mas quando ele voltar, ele vai derramar a sua ira sobre as pessoas que não se arrependeram. Mas aí vamos pensar, por que é que Jesus estava tão irado, né? Porque também isso é uma coisa interessante. Parece, quando a gente lê, que ele está virado porque virou uma feira lá, o templo, mas não só isso. Aquelas pessoas que estavam lá organizando aquela feira eram líderes religiosos, eram pessoas aparentemente piedosas, né? Só que eles não se importavam em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, né? O Deus deles, na verdade, era o dinheiro. O que eles faziam? Vocês lembram que no Velho Testamento, Deus prescreveu como é que tinha que ser a adoração, né? Que tinha que sacrificar os animais, como é que tinha que ser o animal, tinha que ser um animal perfeito, de 1 ano, sem defeito nenhum. O que aqueles líderes religiosos faziam? Eles tinham o poder de avaliar aquele animal para saber se ele podia ser sacrificado. As pessoas vinham para a festa da Páscoa, traziam o seu animal e eles avaliavam se o animal era perfeito, se podia ser sacrificado. Então, eles tinham o poder de rejeitar se tivesse qualquer defeito. E claro que se eles achassem qualquer defeito, eles tinham o animal lá para vender com um precinho um pouco mais alto, né? Porque está de última hora, porque é perfeito, né? Eles também trocavam o dinheiro do templo. É como acontece hoje quando a gente vai viajar para fora do país, né? Que aí a gente tem que comprar o dólar, por exemplo, e que sai bem mais caro, da mesma forma. As pessoas vinham de fora para Jerusalém, aí pegavam dinheiro e compravam o dinheiro do templo para poder fazer isso. Mas pode ser também que eles nem percebessem que estavam fazendo uma coisa nada demais. Tudo bem, normal. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, a gente está ganhando o nosso dinheiro aqui. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente vem da nossa consciência, a gente cauteriza a nossa consciência para que ela não nos acuse. De tanto que a gente vai deixando passar, a gente se acostuma, e aí a nossa consciência não nos acusa mais. Talvez eles nem percebessem que estavam fazendo algo de tão errado assim. Mas Jesus viu o erro deles, até porque no Velho Testamento, Deus diz que não pode, que a usura é pecado, que se você emprestar dinheiro
um irmão, para alguém, você não deve cobrar juros. Porque é pecado, você está explorando o seu irmão. E eles estavam lá explorando as pessoas às custas das coisas de Deus, né? Então, Jesus ficou realmente muito irado com aquilo. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam comercializando a fé. E hoje não é diferente. Hoje, naquele tempo, não era diferente. E ao longo da história não foi diferente e hoje não é diferente. Hoje a gente pode apontar algumas coisas. Isso é a minha reflexão. A gente vê igrejas lotadas com o tal do evangelho coach, em que o pregador não se preocupa em pregar o evangelho, ele quer falar o que a pessoa quer ouvir, porque ele é o público pagante, né? Então ele não vai falar de arrependimento, ele não vai falar de pecados, ele não vai falar da ira de Deus, do inferno, porque isso escandaliza o público. E as pessoas têm que sair de lá bem querendo voltar. O pregador não está querendo que a pessoa quer encher a igreja. Tem igreja assim. Por outro lado, também tem igreja que comercializa a fé e vai até mais além. Porque tinha até casos, em períodos, quando eu era criança, eu me lembro, tinha isso, de vender um lotezinho no céu. E ainda tem pessoas que dizem, se você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Faça prova da sua fé. Dê o dinheiro aqui para a obra de Deus e Ele vai lhe dar em dobro, né? E a gente sabe que isso não é o que Jesus pregava. Porque Jesus pregava a humildade, Ele pregava o desapego. Jesus dizia que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. Ele dizia que ele não fazia acepção de pessoa, ele não diferenciava uma pessoa da outra. Então, o dinheiro não pode estar ligado a isso. Porque se tem a ver o dinheiro com as coisas de Deus, então ele está fazendo acepção de pessoa. Porque quem não tem dinheiro vai ter menos vantagens, digamos assim, né? Por outro lado, eu também lembro bastante na história, quem gostava de história no colégio vai lembrar da venda de relíquias sagradas, da venda de indulgências para que a pessoa pudesse sair do purgatório mais rápido e chegar ao céu, né? A gente lembra disso também. E mais uma vez não faz sentido nenhum. Por quê? Porque como eu falei, Jesus, ele não... tudo que está ligado à salvação, à vida eterna, não pode ter a ver com dinheiro. Porque aí ele faria acepção de pessoas. Se a gente for avaliar com cuidado, hoje isso ainda existe de uma forma menos clara, ao meu ver. Porque, por exemplo, missas para mortos, para pessoas que já morreram, não deveria ser ligada a dinheiro. Não deveria ser pago missa de corpo presente, missa de sétimo dia ou missa de intenção de algum morto, porque quem não tem dinheiro tem menos vantagem em relação a isso, porque as missas são ditas que é para que a pessoa saia do purgatório, tem essa vantagem de sair do purgatório para ir para o céu. Mas então quem tem dinheiro vai mais rápido? Não faz sentido, né? Sem contar que a palavra de Deus não fala de purgatório, nem sequer fala do purgatório. Ainda tem isso. Então, assim, a gente tem que ter essa reflexão. A gente tem que ter uma fé crítica para a gente não ter uma fé alienada que vai aceitar tudo. E Jesus, ele sabia tudo isso que ia acontecer, que as pessoas iam comercializar a fé. Tanto é que várias passagens da Bíblia apontam que a gente deve tomar cuidado com
o engano, né? Por exemplo, aqui, Colossenses 2 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os engane por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não em Cristo. Então, assim, as pessoas, lógico que não vão, os pregadores, eles não vão colocar ideias absurdas. Não vão colocar heresias absurdas, eles vão colocar coisas sutis, como a própria palavra de Deus diz. Um errozinho aqui que ninguém percebeu, depois um outro errozinho assim, e aí passa despercebido e você vai aceitando, vai virando tradição e aí você não vê mais o erro. E talvez aconteceu isso lá naquele momento. As pessoas começaram a fazer, eu vou só cobrar um pouquinho mais aqui nesse animal. Eu vou só fazer isso aqui assim, e vai acontecendo, e você não, e eles talvez não viam mais o erro deles. Não estavam achando que estavam contra Deus, né? Mas aí vamos continuar. 18 a 22, quem pode ler? Eu posso ler. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridades nos mostra para fazer, uma vez que fazes isto? Respondeu-lhes Jesus: derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Até o 22. Pronto. E aí, aquelas pessoas ficaram indignadas com o que Jesus fez, né? Ele fez um escarcéu lá para eles, né? Elas devem ter ficado ofendidas, e aí eles foram e perguntaram: que sinal de autoridade tu faz para fazer isso aqui? Quem tu é, né? Eles estavam perguntando. Que sinal tu mostra? E aí Jesus respondeu o quê? Ele falou do sinal definitivo, do principal sinal, que ele falou da ressurreição dele, né? Ele disse assim: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. E o próprio apóstolo João vai dizer que o templo que ele está falando é o templo do seu corpo, né? Então ele falou do sinal definitivo que mostra que ele era Deus, né? Ele foi direto ao ponto. Que sinal você mostra? Eu sou Deus. Ele quis dizer isso, né? Como a Ivna já tinha falado antes, esses sinais, os milagres que ele fazia no Evangelho de João, eles são tratados como sinais, porque o objetivo principal era mostrar que Jesus era Deus, né? Não era o milagre em si, mas os objetivos desses sinais relatados no Evangelho de João era que mostrar que Jesus era Deus. E aí ele foi direto ao ponto: eu sou Deus. O milagre definitivo, que é a minha ressurreição, é o sinal mais importante. Só que as pessoas naquela hora não devem ter percebido, não devem ter entendido muito bem, né? Mas as que creram em Jesus, as que buscavam a Deus verdadeiramente, elas guardaram no coração. E aí Jesus disse que quando ele ressuscitasse, elas iam lembrar de tudo quanto ele tinha dito e feito pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso o apóstolo João lembrou do que ele tinha dito, né? E eu acho interessante porque é uma passagem muito pequena, mas ele revela 2 facetas de Deus muito importantes. É a ira de Deus contra o mal, a justiça de Deus, mas também o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a sua bondade. Por quê? Porque ele está falando da ira de Deus contra o pecado, mas ele também está falando da morte e ressurreição de Jesus. Ele está falando do sacrifício de amor que Jesus fez, pela sua infinita misericórdia. Lá em 1 Coríntios 15 diz assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura. E que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo a Escritura. É isso que Jesus está falando. Em João 3 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Efésios 2, essa passagem eu acho lindíssima. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida por meio de Cristo. E Romanos 6 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, assim, o próprio Deus abriu mão da sua glória no céu e veio ao mundo como um homem se humilhando para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Não é pouca coisa. E para ser obediente até a morte, morte de cruz, não é pouca coisa. É uma demonstração infinita de amor, né? Para que o nome dele fosse soberano, para que o nome dele fosse exaltado acima de todo nome, é o que o versículo fala, né? Então, isso me maravilha. E aí, só para finalizar, para terminar o capítulo, é o 23 ao 25. É. Vale, moça? Não achei ainda não. Foi mal, me perdi, peraí. Se tiver alguém mais fácil. Eu virei e passou. Tá aqui. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia dito. Ora, estando ele em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus, os judeus lá perguntaram que sinal ele fazia, né, de autoridade para poder fazer aquilo. Jesus deu o sinal definitivo, mas ele também fez muitos outros milagres. E as pessoas creram por causa dos milagres. Só que aqui está falando que Jesus não confiava neles, né, porque ele conhecia o coração do homem. Então, provavelmente, Jesus sabia que muitos deles não tinham fé verdadeira. Talvez uma fé superficial, talvez uma fé que não tem fundamento, que não tem raízes profundas, né? Que estava só baseada naqueles milagres que eles viram ali. Tanto é que muitos deles, dos que estavam ali, provavelmente foram dos que também pediram a crucificação de Jesus tempos depois, né? Jesus, talvez, eu lembrei muito da parábola do semeador. Jesus conhece os corações, ele sabia quem é que tinha o coração como solo rochoso ou com os espinhos. E aí ele não confiava neles. E aí fica a reflexão para a gente, né? Para a nossa vida. Como é que está a minha fé em Jesus, né? Será que ele é realmente o meu Senhor? O que eu estou disposta a fazer e a mudar na minha vida para servir a Deus, para agradar a Deus, né? Esse é o que a gente tem que se avaliar o tempo inteiro. E aí tem